Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que traz os destaques aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVAL. Lembrando sempre que você pode assistir ao programa pelo sinal aberto da TVAL em Florianópolis e também em Blumenau, ou ainda pelos perfis da Alesc nas redes sociais, YouTube e Facebook. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando das votações que foram realizadas aqui no Parlamento na tarde de ontem, com a aprovação de vários projetos, inclusive um deles de autoria do Governo do Estado, que institui um novo plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, uma votação que foi acompanhada, inclusive, pelos praças que estiveram em peso aqui no Parlamento. Marcelo. Uma tarde bem movimentada aqui no Palácio Barriga Verde. Tivemos ontem mais de 3 horas e meia de votação e discussão de projetos. E o destaque, como bem disse a Deluana, a aprovação por unanimidade do projeto de lei complementar que institui o novo plano de carreira dos praças militares, policiais, militares e bombeiros militares. O projeto agora está pronto para ir para a sanção do governador, algo que deve acontecer até o fim da semana em função do prazo eleitoral, e foi muito comemorada pelos policiais, pelos praças que aqui estavam presentes. Qual é o intuito deste projeto, desse novo plano? Tornar a carreira mais interessante para os praças, de tal forma que haja mais vagas dentro das graduações, tanto de bombeiros quanto de policiais, permitindo uma maior fluidez, uma maior progressão dentro da carreira, melhorando as condições de trabalho dos policiais. Esse projeto foi aprovado, mas um outro projeto referente à segurança pública também não foi aprovado, que previa a criação de cargos de policiais militares temporários aqui para Santa Catarina. A votação não ocorreu bem. Faltaram 2 votos, era um projeto de lei complementar, precisava de 21, foram 19 votos positivos, aliás, favoráveis, 9 votos contrários e 2 abstenções. Esse projeto criava o Corpo Temporário da Polícia Militar e dos Bombeiros. O intuito do governo era abrir até aproximadamente 10 mil vagas temporárias para policiais e bombeiros, praças e oficiais que desempenhariam funções que não as finalísticas das corporações. Funções internas, administrativas, atendimento do público, atender o telefone 190 ou mesmo atuar em áreas muito específicas, como engenharia, no caso dos bombeiros, ou mesmo atendimento à saúde, no caso dos policiais militares. O projeto, ao ser rejeitado, ele foi automaticamente arquivado. O Executivo até pode mandar um outro projeto, porém não vai poder ser agora, em função da lei eleitoral. Esse, então, foi rejeitado, e outro projeto de autoria do governo, que foi aprovado também na tarde de ontem, fala sobre a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, cria novos cargos que vão permitir que entre em funcionamento um campus na cidade de Caçador, no oeste catarinense. Um projeto que basicamente cria cargos de professor e de servidores universitários para esse centro de ensino superior do meio oeste, que será instalado em Caçador. A aprovação foi comemorada, foi unânime, comemorada por vários deputados, porém houve algumas ponderações. A deputada Luciane Carminati, por exemplo, e acompanhada por outros parlamentares, eles ressaltaram que o projeto que foi aprovado no Conselho Universitário da UDESC não é o mesmo que passou ontem aqui na Assembleia, que houve algumas alterações feitas pelo Poder Executivo, alterações essas que tratariam de questões relacionadas à valorização da carreira dos servidores da UDESC. Houve um reconhecimento dessa questão, porém, no momento, em função da lei eleitoral, segundo foi informado pela liderança do governo, aquele projeto que foi aprovado ontem era o possível. O projeto também já está pronto para ser encaminhado para a sanção do governador. Inclusive, Marcelo, você estava falando da liderança do governo, que o líder do governo aqui na Assembleia é o deputado José Milton Schaefer, e ele conversou com a gente ontem, falando sobre essa questão dos praças que a gente falou anteriormente. Vamos acompanhar a fala dele. Foi construído um entendimento também entre a PRASC, as entidades dos policiais e o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, de maneira muito ágil, nas 3 comissões, debateram o assunto e foi aprovado conforme o acordo entre a categoria de policiais e o governo do Estado. E vai ser um reconhecimento para toda a categoria de praças, né, que é aquele policial que realmente está na rua, cuidando do cidadão catarinense. Agora terá um quadro de promoções que vai permitir com que eles possam avançar numa velocidade maior na sua carreira.
Esse então era o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, falando sobre esse projeto que foi aprovado aqui no parlamento e que cria um novo plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina. Continuando falando das aprovações da tarde de ontem, desculpa, a gente viu que foi aprovado um projeto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina criando novos cargos, Marcelo. Teve um que criou novos cargos, que é aquele cargo de secretário judicial, que vai assessorar os desembargadores, são 25 novos cargos, e um outro projeto também do TJ que trata de cargos. Só que esse extinguiu 300 cargos de nível superior e, extinguiu 300 cargos de nível médio, melhor dizendo, e criou 190 cargos de nível superior. Os cargos de nível médio, esses que foram extintos, já estavam inclusive desocupados, não tinham ocupação. Esse projeto trata, portanto, de novos cargos, porém até reduzindo o número de cargos do Tribunal de Justiça. Além desse projeto, também foi aprovado um outro projeto, agora referente à Defensoria Pública aqui de Santa Catarina e que aumenta o número de defensores públicos aqui no estado. O objetivo é de levar o atendimento da Defensoria para mais municípios catarinenses. Isso, 25 novos cargos de defensor público, um projeto que gerou mais polêmica desses que foi aprovado ontem aqui na Assembleia, desses que foram aprovados aqui na Assembleia, porque houve alguns deputados, exemplo, o deputado Bruno Souza, GC Lopes, Sargento Lima, que entendiam que da forma como o projeto estava, não havia garantia que a criação desses novos cargos de defensor público resultaria na ampliação do atendimento dos defensores, da defensoria pelo interior do estado. Por quê? Porque o número de cargos criados na instância final da carreira de defensor era maior do que o da instância inicial. A carreira de defensor tem 4 níveis e o maior número de cargos, 10 ao todo, foram criados na instância final. Eles também entendiam que não havia no projeto nenhuma garantia de que a defensoria se ampliaria para outras comarcas. Hoje, das 111 comarcas, 87 não têm atendimento à defensoria. Mesmo assim, o projeto foi aprovado por maioria de votos e segue agora para a sanção do governador. Essas, então, foram algumas das aprovações da tarde de ontem, realizadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa, e também na tarde de ontem a gente teve a entrega de um requerimento de uma instalação de uma CPI. Esse pedido foi feito pela deputada Ana Campanholo. E o que ela quer investigar, Marcelo? Pois é, esse assunto repercutiu bastante na sessão de ontem. A deputada Ana Campanholo fez um pronunciamento duro com relação ao que aconteceu com essa menina de 11 anos, de Tijucas. Esse caso veio a público já há algumas semanas. Inicialmente a mãe e a menina procuraram o judiciário, o Hospital Universitário de Florianópolis, para tentar o aborto, não conseguiram, foram à justiça em Tijucas, também não conseguiram. E depois da divulgação desse caso para a imprensa, houve uma recomendação do Ministério Público da União no sentido de fazer o aborto nessa menina, o que ocorreu na semana passada, a interrupção da gravidez. A deputada Ana Campanholo apresentou um requerimento. Esse requerimento foi lido ontem pelo presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, que agora o encaminhará para a análise da Procuradoria Jurídica da LESC. Com base na manifestação da Procuradoria, o presidente da Assembleia vai decidir se acata ou não a instalação dessa comissão. Lembrando que não tem um prazo específico para essa manifestação da Procuradoria, mas é algo que deve ter aí alguma resposta nos próximos dias. A nossa reportagem conversou com a deputada Ana Campanholo. Acompanhe agora as palavras dela. Nós imaginamos que uma série de ilegalidades e até crimes possam ter cometido no assassinato desse bebê de 7 meses. Era um bebê viável, que significa que ele poderia ter sobrevivido fora do útero, e havia uma decisão judicial proibindo esse aborto, não recomendando esse aborto, e sim um parto prematuro para salvar o bebê. Nós queremos, com a Assembleia Legislativa e uma comissão parlamentar de inquérito, investigar isso para que não se cometam novos abusos dessa maneira, que levaram à tortura e morte de um bebê de 7 meses. Essa foi então a deputada Ana Campanholo falando sobre esse requerimento para a instalação de uma nova CPI aqui na Assembleia Legislativa. E agora a gente fala sobre as redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente, trazendo as novidades das redes. Boa tarde, Rony. Olá, Delu, Marcelo, você que nos acompanha nas redes sociais da Assembleia Legislativa e também espectador aqui do Conecta. Hoje a gente traz o destaque do deputado na rede, com o deputado Gerry Comper, que ele é lá do Alto Vale do Itajaí, é um deputado de primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, e ele celebra aí nas redes sociais dele a inclusão ou a abertura de um posto do Detran
lá na cidade de Itaió. Esse posto aí, segundo o deputado, ele vai atender cerca de 6 municípios ali da região nos serviços básicos de quem precisa procurar o Detran. Então ele agradece também ao governador do estado por esse pleito aí que ele tinha junto à região. E se você quiser saber mais sobre a atuação do deputado Gerry, é só acessar lá no Instagram, o @deputado Gerry. Ele é bem ativo, sempre com bastante história, especialmente sobre a atuação dele lá na região do Alto Vale. E deixa eu perguntar uma coisa aqui para os colegas, vocês sabem o que é monóculo? Eu sei, aquele coisinho que a gente olha, né? Ou então um equipamentozinho com aquelas fotos que quando criança eram bem comuns e tal. E esse é o tema também de uma exposição aqui na Assembleia, que vocês já devem de ter a oportunidade de ter visto no hall de entrada e que a gente traz de destaque nas redes da Assembleia Legislativa, que é uma exposição bem interativa que está aqui no hall do Palácio Barriga Verde. O repórter da TVA, o repórter Paulo César, foi conferir de perto e a gente fez um Reels bem bacana que está lá no nosso Instagram, lembrando que é o professor de fotografia Radilson Carlos Gomes, o responsável por essa exposição. Ela também está na galeria virtual do site da Assembleia Legislativa. Se você acessar o alesc.sc.gov.br, é possível você conferir. Mas a dica, né, Delane e Marcelo, é quem está por Florianópolis, pelo centro da cidade, se conseguir dar um pulinho aqui no Palácio Barriga Verde, com certeza não vai se arrepender, que a exposição está muito legal. Está muito legal, mostrando todos os anônimos, as pessoas anônimas que compõem a cidade de Florianópolis, né? Falei da exposição, falei do equipamento, não falei sobre o que era. Ela traz rostos anônimos, como a Deluana falou, são cerca de 1.000 florianopolitanos ou que escolheram Florianópolis para viver e está muito legal, bem interessante. Você pode conferir o Reels nas nossas redes ou chegar aqui na Assembleia para acompanhar. Isso aí. Muito obrigada, Rony. Então, conversamos com o Rony aqui das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, falando sobre tudo o que acontece aqui no Parlamento e está disponível nas nossas redes, nos nossos canais no YouTube também e na nossa agência de notícias. E no início dessa semana, na segunda-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública falando sobre recursos para os consórcios intermunicipais de saúde. Na verdade, era uma requisição, né, de 30 milhões de reais que deveriam ter sido pagos já em 2021 para esses consórcios e teve até um anúncio do governo do estado, Marcelo. Isso, foi acordada o repasse de 30 bilhões de reais, frutos de emendas parlamentares, para esses consórcios intermunicipais de saúde. A divisão desse dinheiro vai ser definida posteriormente, porém todos serão beneficiados. O que acontece? Isso é fruto de uma mobilização da Assembleia que já vem desde a legislatura passada, com o intuito de garantir recursos para esses consórcios, que reúnem na órbita de um município de médio porte, por exemplo, vários municípios pequenos para acessar serviços de saúde, como um laboratório de média complexidade, ou exames de imagem, ou algo, por exemplo, no sentido de consultas com algumas especialidades, que não se justificaria ter, por exemplo, em cada um desses municípios esse tipo de serviço, porque não há demanda. Mas quando você junta em vários, surge uma demanda e eles se unem para oferecer esses serviços. Essa mobilização dos prefeitos, dos consórcios, dos deputados, resultou num acordo que foi homologado, pelo menos verbalmente, entre o secretário da Saúde, Aldo Batista Neto, e o secretário da Fazenda, Paulo Eli, no sentido de liberar agora, em julho, esses 30 milhões que serão definidos a divisão entre os consórcios municipais de saúde. A nossa equipe de reportagem fez uma reportagem completa sobre o assunto e conversou também com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, que falou sobre esse repasse de recursos para esses consórcios intermunicipais de saúde. Acompanhem as palavras dele. De fazer no ano de 2022 um pagamento já a partir do mês de julho, né, de 30 milhões de reais em favor dos consórcios intermunicipais. Ou seja, na verdade trata-se de uma indenização daquilo tudo que é adiantado pelos consórcios em favor da população de cada um dos nossos municípios. Então, que bom que houve uma participação maciça de todos os prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários municipais de saúde, né, mas que houve uma participação, sobretudo, né, da população que está engajada nesse processo.
E além dessa audiência pública que foi realizada na segunda-feira, o Parlamento realiza na noite de hoje uma nova audiência pública para falar sobre o Parque Nacional Serra do Itajaí. É um parque de 57 mil hectares que abrange 9 municípios ali da região do Vale Europeu. E qual é o objetivo dessa audiência, Marcelo? Luana, essa audiência vai discutir a situação do parque, porque hoje ela é uma unidade de conservação de proteção integral. Inclusive, pessoas que historicamente moram naquela região já foram alvo, por exemplo, de autuações ambientais ou mesmo têm problemas com relação à regularização fundiária de suas terras. O proponente dessa audiência é o deputado Ivan Nats, que é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e ele vai propor, por exemplo, entre outras coisas, a mudança da categoria deste Parque Nacional. Existem também outras questões relacionadas às autuações que são anotadas por agentes ambientais ali no parque, além, é claro, da questão da regularização fundiária dos imóveis que estão naquele parque que foi criado pelo governo federal. Lembrando que a audiência é às 7 da noite em Blumenau, no Clube Social de Caça e Tiro Garcia Jordão, que fica no bairro Progresso. E vai ficar disponível no YouTube da Assembleia Legislativa, basta procurar por @AssembleiaSC. A nossa equipe de reportagem também vai acompanhar essa audiência, vai fazer reportagem que vai ficar disponível na agência aqui do Parlamento, endereço www.alesc.sc.gov.br. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo YouTube no @AssembleiaSC. Obrigada pela audiência e uma boa tarde para todos.